Eles nem perceberão o motivo pelo qual continuam pensando em você, mas a mente deles será consumida, suas decisões moldadas, seus sentimentos esculpidos à sua vontade. Maquiavel nunca usou a palavra fixação, mas a descreveu perfeitamente. Ele observou que os seres humanos são motivados por duas forças, o afeto e o temor, mas por baixo disso existe algo mais forte: fixação. Fixação não é simples fascínio, é dominação. Quando alguém está fixado em você, essa pessoa não apenas o aprecia, ela reestrutura a própria existência ao seu redor. Acorda pensando em você, muda o tom da voz, as roupas, o comportamento, tudo por sua causa. E você pode planejar esse resultado. Como? Usando o mesmo método que Maquiavel aplicava para comandar governantes. Ele entendia esta lei essencial. Fixação não nasce do que você oferece, nasce do que você nega. Se você quer que alguém se fixe em você, não o sufoque com atenção. Não esteja sempre presente, isso gera conforto e o conforto destrói o mistério. Em vez disso, adote a estratégia de Maquiavel. Negue certezas. A fixação começa quando a mente não consegue prever você. Quando a pessoa não sabe se você a admira ou apenas a tolera. Quando ela não consegue distinguir se o seu último olhar estava cheio de fogo ou de cálculo frio. Essa fome emocional aprende em ciclos de pensamento. A mente não suporta mistérios sem solução. Você se torna esse enigma através de pausas mais longas do que o confortável, respostas lentas e um passo atrás quando a pessoa se aproxima. Maquiavel escondia respostas, mantinha a lealdade incerta e nunca oferecia a clareza que as pessoas ansiavam. Clareza mata a busca, mistério alimenta o desejo. Depois de acender a curiosidade com a distância, é hora de ecoar, mas apenas em parte. Dê vislumbres do que elas buscam, o suficiente para pensarem: essa pessoa me entende, mas não o bastante para terem certeza disso. Maquiavel chamava isso de reflexão astuta. Espelhe os desejos delas, mas apenas em fragmentos. Elas querem determinação. Você mostra ambição implacável. Elas anseiam por ternura. Você permite que isso apareça por um instante. Depois, esconde com humor. Elas desejam paixão. Você entrega brevemente, depois volta ao silêncio. As mentes não se fixam no que conseguem segurar. Elas se obcecam com o que escapa. Agora estão envolvidas, tentando decifrar você. É hora de treinar o cérebro delas. Chama-se recompensa imprevisível. Ofereça gentileza, depois se afaste. Elogie, depois desafie. Aproxime-se, depois desapareça. E faça isso sem padrão. Isso sequestra o sistema de recompensa delas. Como um jogador viciado na incerteza, elas desejam a próxima vitória. Você não está oferecendo amor, você está oferecendo possibilidade. E a possibilidade, quando transformada em arma, é mais embriagante que o amor. Maquiavel entendeu o que a maioria ignora. As fixações mais profundas não nascem do prazer, crescem da dor não curada. A maioria carrega cicatrizes invisíveis, abandono, rejeição, dúvida. Você não cria essas feridas, mas se torna o único que parece realmente enxergá-las. Você ouve sem tentar consertar, você percebe sem julgar, você reconhece o que elas escondem. E aos poucos, você deixa de ser apenas uma pessoa. Você se torna a cura. Elas não apenas querem você, elas precisam de você, porque estar perto de você não apenas é bom, é como salvação. E uma vez que acreditam nisso, não conseguem ir embora. Se você implora por fixação, ela desaparece. A verdadeira fixação não se pede, ela se desperta. Deixe sua ausência falar mais alto do que sua presença. Deixe seu ar frio aguçar o desejo delas. Deixe sua imprevisibilidade acender a imaginação delas. Maquiavel não pedia lealdade. Ele se tornava tão intrigante, tão impossível de decifrar, que as pessoas entregavam isso de graça.
Você não diz para se fixarem, você se torna a fixação. Elas vão querer conhecer seu íntimo, mas você não permitirá. Porque quando conseguirem, a perseguição acaba. Maquiavel nunca deu respostas finais. Ele não queria ser entendido, ele queria ser imaginado. Você deve viver mais nas fantasias delas do que na realidade. Nunca apresente uma identidade imutável. A previsibilidade destrói a fixação. A fixação prospera na tensão. O choque entre mistério e proximidade, calor e gelo, domínio e ternura. Hoje você é afiado e ambicioso, amanhã brincalhão e distante. Hoje você as eleva, amanhã as provoca suavemente. Elas se perguntarão qual é o verdadeiro você. Teriam cometido algum erro? E assim ficam presas no enigma. Você não lhes deve consistência, apenas um labirinto sem mapa. Quer ter poder sobre alguém sem sequer tocá-lo? Controle o momento em que aparece. Maquiavel sabia, trata-se de cronometrar entradas e saídas. Termine uma conversa profunda de repente. Envie uma mensagem cheia de significado e depois suma por horas. Vá embora no auge da conexão. Você cria um espaço vazio tão afiado que ecoa. Os pensamentos delas se enchem de perguntas. O coração delas se agita de temor. Agora você ocupa a mente delas. Espelhar é sedução clássica, mas poucos fazem direito. Não se trata de copiar gestos, é refletir a alma delas, levemente alterada. Você expressa sentimentos que elas sempre tiveram, mas nunca souberam dizer. Você enxerga o que elas achavam invisível. Você as faz sentir reconhecidas, mas um pouco incompreendidas, o suficiente para que continuem falando, tentando ajustar o reflexo que você mostra. Mas você não está errado, apenas quase certo. E esse quase as prende. Elas anseiam por completar a imagem que você exibe, mas nunca conseguirão, porque você não permitirá. Nada comum é desejado. Nada facilmente conquistado é valorizado. Quer fixação? Torne-se raro. Maquiavel sabia que as pessoas idolatram o que é escasso. Seja raro no tempo, raro na atenção, raro na aprovação. Cada interação deve parecer conquistada. A fixação não vem do acesso, mas da proximidade pela qual lutaram. Elas não se apaixonam por você, se apaixonam por terem sido escolhidas por você. E uma vez escolhidas, lutarão para permanecer escolhidas. Você não cria fixação com afeto. Você a constrói ao se afastar. Quando se sentirem próximas, recue. Quando acharem que entendem você, desapareça. Quando relaxarem, desestabilize. Pequenas e precisas picadas emocionais deixam marcas duradouras. Sua ausência não deve doer, deve intrigar. Elas não devem odiar você, devem ansiar por você, revivendo cada palavra, cada momento. Cada ícone da história tinha uma marca registrada. Um perfume, uma frase, um gesto. Você deve ter o mesmo. Uma palavra só sua, um tom só seu. Um olhar que permanece na memória. Logo, elas ouvirão sua voz no silêncio, verão sua sombra na multidão. É assim que você deixa de ser uma pessoa e se torna uma presença. Para fazer alguém se fixar, é preciso que ela se veja em você e você nela. Você já não é mais separado. Você está entrelaçado na forma como ela se vê. Maquiavel não apenas aconselhava reis, ele se tornava parte dos pensamentos deles, dos medos, do orgulho. Ele era o sussurro nas decisões deles. As pessoas não se fixam nos outros, elas se fixam naquilo que acham que são quando estão perto de você. Você as faz sentir mais ousadas, mais desejadas, mais vistas. Você planta crenças. Elas são diferentes, melhores, especiais. Agora, cada passo longe de você as faz sentir menores e elas voltam. A fixação não é por você, é por quem elas são com você. Dê um papel a elas. Uma vez que buscam sua atenção, atribua um sentido. Você é a única pessoa que realmente me conhece. Eu não me abro, mas você é diferente.
Agora, perder você significa perder essa identidade. Isso é fixação. Você é o espelho do melhor eu delas, e elas protegem esse espelho como o próprio orgulho. Maquiavel dizia que os homens devem ser abraçados ou destruídos. Para conquistar de fato a lealdade, guarde os segredos deles. Não peça confissões, deixe que o silêncio as provoque. E quando vierem, não reaja, apenas presencie. Isso faz de você mais seguro do que qualquer um. Você é o cofre que eles temem deixar vazio. Esse medo vira apego e, com cuidado, obsessão. Você molda a memória delas, você altera como veem o passado. Lembra como você me olhou naquele dia? Aquilo mudou tudo. Lembra daquela caminhada? Eu vi sua luta. Mesmo que não seja verdade, elas acreditarão. A mente refaz a realidade quando emoção e sugestão a guiam. Você vira magia na história delas, uma reviravolta que elas revivem. A obsessão desaparece quando a história termina. Então nunca termine a história. Pinte futuros compartilhados e depois se afaste. Deixe a promessa no ar. Elas se perguntarão, e se? E voltarão. Para selar a fixação, adicione medo, medo sutil, o receio de perder você. Quando isso pesar mais do que a alegria de ter você, elas mesmas se prendem. Maquiavel nunca ameaçava. Ele fazia as pessoas temerem a exclusão. Retire-se sutilmente após a conexão, cale-se depois do calor. Elas entrarão em pânico, não odiarão você, mas temerão perder você. Protegerão você como tesouro. Sua lealdade é vinho raro. Um gole aqui, outro ali, nunca a garrafa inteira. Elas ansiarão por mais e temerão o dia em que você não oferecerá mais nada. Todo mundo esconde uma insegurança. Torne-se aquele que a silencia, mas nem sempre. Faça com que associem alívio a você. Então, quando você se apagar, o medo volta. Agora, elas desejam você não por você, mas pela paz que só você dá. Até o pensamento de perder, você as apavorará. Nunca diga que vai embora. Faça com que temam provocar isso. Você não as afasta. Faz com que temam afastar você. Elas protegerão você como ouro. Quando você fizer parte da mente, das escolhas, dos valores delas, você vira a consciência delas. Você se afasta só o suficiente para que elas se perguntem se perderam seu respeito. Agora elas correm atrás da sua aprovação, não do seu afeto. E isso lhe dá o controle. Fique alguns passos à frente, sempre perto, nunca capturado. E quando se retirar, deixe sinais, velhas músicas, lugares familiares, frases que não se esquecem. A mente delas preenche as lacunas com fantasia. E essa fantasia agora é sua voz. Quando voltar, não volte igual. Seja mais frio, mais afiado, mais distante. Deixe que sintam a mudança. Elas perseguirão o que foi sem jamais alcançar. Elas não buscam mais você. Buscam quem eram com você. Construa sua lenda. Fale do seu passado em fragmentos poéticos. Deixe que outros o chamem de poderoso, insondável. Nunca os corrija. Deixe que o mistério o defina. Agora, elas não apenas querem você, elas veneram o seu mito. E uma vez que sintam necessidade de se provar para você, farão qualquer coisa, sem que você peça. Esse é o verdadeiro controle. Ofereça aprovação por lealdade, não por amor. Calor por alinhamento, não por afeto. Elas começarão a se remodelar para se ajustar ao seu código não dito. Obsessão nascida de ideais dura mais do que o desejo. Solte verdades que outros temem dizer. Deixe que ecoem seus valores. Agora elas não apenas o desejam, elas desejam ser como você. Você não preenche um vazio. Faz com que acreditem que só você o entende. Deixar você seria como perder a si mesmas. Maquiavel plantava ideias como sementes. Elas cresciam com o elogio. Agora, elas acham que agradar você é força. Você não disse o que fazer. Fez com que acreditassem que era vontade delas. Mantenha distância. Fale com cuidado.
Deixe o mistério fazer o trabalho. Você não está no mundo delas. Você o molda de longe. Você virou a lenda que elas não conseguem deixar ir.